E muitíssimo boa noite, pessoal. Você que está agora, seja muito bem-vindo. Boa noite, bom dia, boa tarde, se você está assistindo gravado. E estamos começando nesse momento a nossa live da semana. E vamos só estar aguardando o pessoal entrar. Quem está com a gente aí, quem vai estar com a gente na live de hoje vai ser a Carol, lá da Licitares. E também vai estar o André, que ele é especialista no nosso tema de hoje, que é sobre denúncias de irregularidades nas licitações. Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre esse tema relacionado às licitações, já fica aí com a gente, tá? Não perde. E vamos nessa. Deixa só o pessoal tá entrando. Enquanto isso, também eu vou estar logando aqui no TikTok, que também vou estar transmitindo pelo TikTok a nossa live de hoje, tá? Então fica aí com a gente. Deixa eu só iniciar aqui. Vamos nessa. E muito boa noite novamente para você que está me assistindo pelo TikTok, tá? Caso você não saiba, essa live de hoje é sobre denúncias de irregularidades nas licitações públicas. Então a gente vai trazer um especialista hoje aqui. Pode ser que você que esteja me assistindo pelo TikTok não consiga enxergar, mas você vai estar ouvindo, então já vai ajudar bastante. Só dar um tempinho para os nossos convidados de hoje entrarem. A Carol já entrou, só aguardando o André entrar. Vamos lá, deixa eu aceitar aqui a Carol. Boa noite. Muito boa noite, Carol. Tudo ótimo. Tô. Tá conseguindo me ouvir? E você, tá também não tá me ouvindo bem? Tá ótimo. Perfeito, perfeito. Eu vi aqui que o André entrou. André, pode ficar à vontade, manda um convite aí para estar entrando com a gente na live. Vou aceitar aqui. Vamos lá. Estamos entrando. Boa noite. Opa, André, boa noite. Tudo bem? Excelente. Indo muito bem. Caso vocês não se conheçam, essa aí é a Carol. Prazer, André. André, Carol. E aí hoje, André, não sei se tu já sabe, toda quarta-feira, na verdade, tem a live da semana. E normalmente a gente faz às quarta-feiras. E nessa live a gente traz um tema relacionado a justamente para estar ajudando quem tem dúvidas, quem está precisando de algum tipo de ajuda. Justamente na live de hoje, a gente vai trazer, né, inclusive por um history, né, que eu havia publicado, e realmente comentou lá a questão das denúncias. Então, por isso que deu a ideia a gente, na live de hoje, trazer esse tema sobre denúncias de irregularidades nas licitações, ajudando os ouvintes, quem está ouvindo a gente, está ajudando nesse tema. E, Carol, quiser conectar e dar o seu disposição, pode ficar bom. Agora tô. Você está ouvindo, Carol? Deu uma travada aqui. Certo. Se tu quiser dar uma complementada aí, dar um alô pro pessoal antes da gente passar a bola pro André e ele começar aí. Olha, esse tema, para mim, ele é de extrema importância. É que a gente que atua como assessor de licitações, a gente enfrenta tantas situações, né, no dia a dia, que a gente vê a necessidade de entrar com denúncias. E, infelizmente, com certa frequência. Que não deveria ser assim, né? Então, super válida essa nossa live aqui com uma pessoa bastante conhecedora do tema e que vai com certeza agregar muita coisa aos nossos conhecimentos. Perfeito, perfeito. E assim, hoje, como a gente tem o André, além da Carol também, que são dois especialistas aí na área, eu quero deixar mais aberto realmente, tá compartilhando tudo que ele puder com o pessoal. E assim, para começar, tu que é o nosso convidado, né?
Caso o pessoal que esteja assistindo a gente hoje não te conheça, te apresenta aí, me diz qual que é o teu nome. Boa noite, pessoal. Meu nome é André Marques, né? Sou advogado e também sou servidor aqui do Tribunal de Contas do Distrito Federal, né? Já trabalho aí com licitação já há 12 anos, né? Todos os dias, tanto na parte de advocacia quanto da administração pública, né? Então sempre tive, digamos, do lado de cada mesa, né? Em contrapartida a vocês que já vi também alguns que já foram pregoeiros, né? Então também já tem um pouco disso de atuar do lado de cada mesa, né? Mas como órgão de controle a gente acaba também ficando nem tanto do lado de cada mesa, mas digamos assim em cima, não porque é superior, mas no sentido de fiscalizar, né? Os dois lados, tanto os licitantes quanto os pregoeiros e a administração e o gestor como todo, né? Então só para me apresentar para quem não me conhece, né? Eu sou advogado e também servidor aí do Tribunal de Contas do Distrito Federal e trabalho já há 12 anos com licitações, né? E estou aqui para justamente tirar essas dúvidas que, principalmente os licitantes, que é o público, né, maior de vocês, possam ter em relação de como é esse acesso ao tribunal. Às vezes ele acha que é uma coisa bem distante, que não tem como acessar, que precisa disso, precisa daquilo, é toda uma burocracia, né? E eu procuro trazer aqui hoje, desmistificar muito essa ideia dos órgãos de controle, né? E aí agradeço, né, o convite pela live e estou aí à disposição para a pergunta de vocês e também de quem estiver assistindo, né? Pode mandar aí pergunta no chat, que à medida possível a gente vai respondendo. Perfeito, perfeito. E André, assim que apresentou, né? Foi basicamente trabalha no Tribunal de Contas. E, sim, caso alguém esteja assistindo a gente e não entenda basicamente o que um Tribunal de Contas faz, tenta fazer um apanhado, dar um geral aí de qual a principal função de um Tribunal de Contas. Vou tentar fazer de forma resumida, né? Porque eu sou professor também, eu dou aula de licitações aqui na Escola de Governo do Distrito Federal e também para os advogados na OAB, né? Então, eu gosto de dar aula e quando o professor começa a falar, é a hora que ele não para. Então, eu vou ir esse tema, assim, dar uma monografia, só essa primeira pergunta, né? O que é o Tribunal de Contas? Mas, resumindo, até para a gente já começar a desmistificar algumas coisas, apesar do nome ser tribunal, o Tribunal de Contas não faz parte do Poder Judiciário, né? Ele não é um tribunal judiciário, ele é um tribunal administrativo, que atua no sentido de como um órgão autônomo que auxilia o poder legislativo na função de fiscalizar, né, as contas do governo. Então, o primeiro ponto é esse. Apesar de ser tribunal, não é judiciário. Ele atua ali fazendo o que a Constituição chama lá no artigo 70 de controle externo. O que é esse controle externo? É o controle de um poder sobre o outro. Ou seja, o legislativo, que é o detentor da função típica de fiscalizar, né, de fazer as leis e de fiscalizar, com auxílio do Tribunal de Contas, fiscaliza o Poder Executivo, que é o órgão aí, é o poder responsável por gerir, né, a máquina pública. Então, basicamente, essa é a nossa função. Então, justamente por não ser, né, Poder Judiciário, a gente vai ter aqui, durante a live, desmistificar vários pontos, né? O primeiro é esse. Então, não é Poder Judiciário, e por não ser Poder Judiciário, durante a live a gente vai falando em vários pontos que muita gente pensa que precisa e não precisa. É verdade, já desmistificou um ponto, né? Porque muitas pessoas pensam que o Tribunal de Contas está relacionado ao Judiciário. Não, é administrativo. Certo. Aí tá. Vamos supor que tenha algum leigo que realmente tenha muita dificuldade em entender. Na prática, o que basicamente o Tribunal de Contas faz? O que de fato vocês executam? Quais formas que vocês fiscalizam, por exemplo, a administração pública? Como é que funciona isso? Por ser de licitação, né, muita gente acha que o tribunal só vai fiscalizar a licitação. Né? A licitação é só uma das coisas que o tribunal fiscaliza. O Tribunal de Contas tem o poder ali de fazer a fiscalização financeira, contábil, né, operacional,
né, de toda a administração, a parte de lei orçamentária, tudo isso a gente fiscaliza. Admissão de pessoal por concurso, pensão, aposentadoria, tudo isso dos servidores, né, o tribunal faz. Mas, assim, para o público, né, por ser mais de licitação, a gente também fiscaliza essa parte licitatória, porque envolve o gasto do governo, né? Entraria nessa parte aí financeira, né, de estar fiscalizando ali, de fato, o cumprimento do origem e destino dos recursos públicos. Então, a gente faz todo esse âmbito de fiscalização. Então, a parte contábil, administrativo, financeiro, orçamentária, patrimonial também, né, essas questões aí por exemplo, o patrimônio, né, do município, né, se tá sendo correto, questão dos materiais, dos veículos, de todo esse tipo de coisa. A gente tem, né, como você perguntou como é que age, tem vários processos de cada âmbito desse, né? A gente tem as tomadas de contas anual, que pega ali anualmente a prestação de contas ali do gestor, né, no âmbito municipal, no âmbito de autarquias, né, o prefeito, a Câmara de Vereadores, né, faz tudo isso em tomada de contas anual. Né, já se tiver alguma coisa específica, né, que de alguma irregularidade aí com relação à prestação de contas, né, algum bem que sumiu, alguma coisa assim, a gente tem a figura da tomada de contas especial, né, que atua ali num local, num objeto específico. Né, e a questão também da apuração de irregularidades e denúncias que chegam, né, que é principalmente o tema aqui da nossa live, né, por meio das representações, a gente atua. Né, e você perguntou como atua, então outro ponto que a gente já vai desmistificar, que é diferente do judiciário. O judiciário só atua, daí o princípio aí da inércia, né? Ele só atua se for provocado. Já o Tribunal de Contas, por não ser do judiciário, ele pode atuar tanto provocado, né, por meio de denúncias, representações, mas também pode atuar de ofício, né? Por ser administrativo, a gente pode, por exemplo, selecionar algumas licitações, mesmo sem ninguém apresentar nenhuma notícia, nenhum indício de irregularidade, a gente, de ofício, né, pegar o edital e analisar. Então, esse é outro ponto que é diferente. O tribunal atua tanto provocado quanto de ofício. Certo, perfeito. Eu achei interessante que tu tocou num ponto, usou, na verdade, uma palavra-chave aí, que serve justamente para dizer o que, basicamente, um Tribunal de Contas faz, né? Que tu falou, que aí vocês fiscalizam de onde vem o dinheiro e para onde vai. E aí, tendo em mente, importante para quem está ouvindo a gente, basicamente, o principal papel do Tribunal de Contas é fiscalizar a administração, fiscalizar onde está sendo empregado a verba pública, se o órgão está cumprindo a legislação, se está fazendo tudo como deveria ser feito. E aí, partindo disso, como tu mesmo até complementou, a gente vem trazendo, partindo desse todo, partindo desse geral, a gente traz aqui para o tema principal da nossa live de hoje, que é justamente a questão de denúncias de irregularidades nas licitações. Então, por que a gente trouxe esse tema? Porque ainda existe muita gente que não entende a importância que é de se apresentar as denúncias, de se questionar as coisas que são feitas de forma errada nas licitações. E para isso, justamente que a gente te trouxe aqui como alguém que tem experiência na área de fato, que trabalha diretamente nesse meio, para tentar esclarecer um pouquinho a dúvida dos nossos seguidores, caso eles venham ter alguma dificuldade em entender. E aí, para isso, eu te faço uma pergunta, né, para tu ajudar a gente aí. Consegue nos dizer o porquê que se deve apresentar uma denúncia no Tribunal de Contas? Bem, qualquer indício de irregularidade que o licitante acha no momento que está participando da licitação, independente do momento dela, né, ele é cabível de acionar o Tribunal de Contas. Né? Então, outro ponto específico também que muita gente confunde é que para acionar o Tribunal de Contas eu tenho que primeiro fazer a parte na administração, no próprio órgão, né? E depois só no caso de negativa eu vou acionar o Tribunal de Contas. Não, isso não é necessário. Você pode fazer concomitantemente, ou seja, uma impugnação ao edital, por exemplo, você pode fazer tanto via administrativa no órgão, quanto
ao mesmo tempo no Tribunal de Contas ou já direto no Tribunal de Contas. Não necessariamente você tem que, como a gente fala no direito aí, no parte judicial, exaurir a via administrativa. Né? Aqui no Tribunal de Contas, não. Você já pode ir direto no Tribunal de Contas ou fazer a sua, né, recurso ali, sua impugnação na parte administrativa. Né? Então, por que é importante, responder mais especificamente a sua pergunta, de ingressar no tribunal? É porque muitas vezes ali a administração, por ela ter feito o edital, ela não consegue, né, vislumbrar alguns vícios que tenham. Né? A gente fala assim, eu fiz, então geralmente a gente passa, né, esse documento para alguém de fora ler, porque ele vai ter uma visão maior que a gente, como a gente mesmo fez, a gente vai estar com esse olhar viciado. Né? Então é importante acionar o tribunal para analisar também esses editais. 2 pontos. Primeiro, porque é um olhar novo e muitas vezes até mais técnico do que a própria administração. E também pelo fato de, agora trazendo para a prática, né, que a gente já viu algumas vezes, que o próprio administração, eles não acatam muitos recursos, né, devido ali principalmente ao tempo, né, porque para acatar, por exemplo, uma impugnação, vai ter que refazer o edital, vai ter que republicar, né, a licitação. E, como você já foi pregoeiro, você pode ter já vivido isso ali, às vezes você até sabe que precisa, né, que de fato aquele recurso está certo, aquela impugnação está certa, mas se você travar, né, vai ter que ir aceitar, vai ter que apresentar novamente, mudar, né, o edital, publicar novamente. Isso vai levar um tempo e geralmente, infelizmente, a gente sabe que pela falta de eficiência da própria administração, tudo é no prazo. Né? Ou seja, se a licitação não sair naquele prazo, principalmente em contratação de serviço continuado, se não sair naquele prazo certinho, vai ficar sem o serviço. E aí isso pode fazer com que a administração tenha que fazer um contrato emergencial, por exemplo. Então, a gente já viu casos aqui que tinha razão e a própria administração não quis, né, deu lá, refutou o recurso, né, a impugnação, mas alegando lá uma questão de jurídica, mas a gente sabe que no fundo era justamente essa questão de prazo, porque não queria entrar no contrato emergencial. Então, de fato, como a gente exerce o controle, né, externo, então é bom acionar também para a gente justamente controlar todas essas ações da administração, e isso em qualquer fase, né, tanto ali antes do próprio certame, né, ali por exemplo, no edital saiu, você vê alguma irregularidade, alguma coisa, né, e também durante, né, o próprio certame ali, né, da classificação e tal, você viu que teve alguma coisa errada, né, também pode acionar o tribunal, né, e isso a gente vai analisar, né, na hora que chegar essa denúncia, essa representação para a gente, e se for o caso, vai suspender ali a licitação na parte que ela se encontra. Né? Se for ainda na fase ali do edital, suspende para que não ocorra o certame, mas se já tiver ocorrido o certame, a irregularidade foi ali na classificação, ou numa desclassificação indevida, ou numa inabilitação indevida, a gente suspende para que não seja assinado o contrato enquanto a questão não for verificada. Né? Então, o tribunal atua muito nessa parte justamente do próprio controle, principalmente da administração em si. Então, é bom o licitante saber que ele tem mais esse canal de controle. Né? E já vamos quebrar algumas desmistificações aqui que a gente sabe, né, que acontece, que muitos não utilizam disso, tanto na impugnação para a própria administração, quanto de denúncia ou representação no tribunal, eles alegam que vão ficar marcados, né, na administração, e aí não vai conseguir mais nenhum contrato e tal. A gente sabe que isso pode acontecer, não deveria, né, mas pode acontecer, mas é uma irregularidade e se a gente ficar calado nas irregularidades que acontecem, elas nunca vão mudar. Né? Então, tem que quebrar esse medo de ficar marcado, ou de o tribunal suspender a licitação por uma representação que você fez, e aí vai atrasar todo o cronograma, o pregoeiro vai ficar com raiva de você. Pode ficar, né? Mas se a gente ficar, o licitante, que tiver com essa ideia de não, eu não vou representar porque vai ficar marcado, então aí o pregoeiro, a administração vai passar tudo quanto é irregularidade, porque sabe que ninguém nunca vai reclamar. Então é uma primeira crença limitante aí que os licitantes que estão nos assistindo aí tem que quebrar.
perder esse medo de ficar marcado e se tiver a certeza que aquele é irregular, que vai te prejudicar, né, acionar. Porque o tribunal, ele também tem essa questão de fazer esse controle e também é muito bom para o próprio licitante, porque se ele deixar passar alguma irregularidade no nível lá do edital ou no momento da licitação, geralmente as irregularidades, né, podem ser, ele pode sofrer um prejuízo lá na execução do contrato, em que ele mesmo vai ser prejudicado. Né? Então, não é só pensar na administração, não é só pensar no controle em si, que eu vou ajudar, né, a administração a fazer editais melhores, mas pensar nele mesmo. Porque se muitas irregularidades podem estar lá no contrato. Né? Que nem, por exemplo, vocês sabem que faz parte do edital a minuta do contrato. Né? Então, você lendo ali a minuta do contrato, você vê que tem alguma irregularidade e ficar com esse pensamento, eu não vou representar, eu não vou fazer a denúncia, né? Porque eu vou ser marcado. E se você ganha esse contrato e lá na frente você está executando e essa irregularidade pega de você, você não vai poder alegar depois, isso aqui é irregular. Não, mas você teve a chance de impugnar e não impugnou, agora você vai ter que aguentar. Né? Então, por exemplo, ali algum seu pedido de alteração contratual ou de reequilíbrio não vai ser aceito. Porque você teve a chance de pré-questionar isso anteriormente, né? Porque você teve a minuta do contrato. Justamente a minuta do contrato faz parte do edital justamente para já oportunizar ao licitante poder impugnar, fazer alguma coisa que ele não concorde. Então, automaticamente, se ele participa daquela licitação sem impugnar a minuta do contrato, isso seria como se fosse uma concordância dele. Então, durante a execução, ele não vai poder sugerir alguma alteração. Né? Então, às vezes, por esse medo de não representar e ficar marcado na administração, ele pode levar ele um contrato de 1 ano, né, ter que suportar um contrato com prejuízo, às vezes, porque não quis impugnar. Então, essa impugnação, essa representação serve para a própria administração, ou seja, o pregoeiro que fica com cara feia, cara ruim, e vai perseguir, né, ele está totalmente equivocado, porque a impugnação é bom. Os bons pregoeiros gostam de impugnação porque ele vai melhorar aquele edital, ele vai melhorar o processo dele, ele vai ficar melhor. Na administração, a mesma coisa. Né? Vai melhorar todo o processo da administração, então é melhor corrigir o erro agora no princípio do que ter anulado a licitação ou alguma coisa, até o próprio gestor responder, né? Administrativamente. Então é bom para a administração, para o pregoeiro, para o próprio tribunal, quando a gente recebe também, é bom que a gente fiscalize, que não falei, a gente pode agir de ofício, mas a gente não tem corpo suficiente para fiscalizar todas as licitações. Né? Geralmente os tribunais têm ali um parâmetro para vai fiscalizar de ofício. No nosso aqui, no caso, é questão de valor. Né? Licitações a partir de tantos milhões. Né? Então, pequenas licitações, os tribunais praticamente nunca vão fiscalizar de ofício. Então, a gente depende, nessas licitações menores, mais corriqueiras, da própria representação dos licitantes, né? Para a gente poder estar fiscalizando melhor. Porque de ofício a gente nunca vai chegar nesse ponto. A gente vai preocupar ali com obras, com coisa muito grande, né? Contratações maiores, que a gente vai fiscalizar de ofício. Então a gente precisa disso e também ajuda o próprio licitante, igual eu falei. Lá na questão de ter alguma irregularidade no contrato, ele já vê aquilo e se ele assinar aquele contrato, ele pode ser obrigado a suportar um ônus ali, por exemplo, por 1 ano de uma coisa que ele já podia ter alegado. André, até sobre essa situação que falaste de ficar marcado, aqui eu tenho alguns clientes que eles têm esse receio. E aí, por isso, eu entro com a impugnação através da minha empresa. Né? E, obviamente, que já houve situações que não tinha como eu entrar através da minha empresa, porque era uma irregularidade, algo que atingia diretamente a empresa que eu estava assessorando. Então, não tinha como eu falar por ela. Mas quando se trata de situações ali do edital mesmo, ou algo que qualquer cidadão que está acompanhando ali a sessão poderia levar até o conhecimento do tribunal, eu sempre entro através da minha empresa. Que aí eu já não deixo, eu sou só aquela que o órgão não gosta de nunca ver a minha cara lá, né? Porque já eu que fico marcada, mas eu não tenho problema nenhum, pelo contrário. Eu acho bom, porque aí quando eles veem que
a gente está participando de alguma licitação, eles já tomam certa... Já ficam assim, com o pé atrás, vamos dizer assim, né? Inclusive, assim, é uma das formas, porque, desmitificando de novo essa questão de comparar com o judiciário tem que ser a parte, né, ali do processo, é a única legitimada para fazer as coisas no processo judicial. Aqui não, igual você falou. A impugnação edital, qualquer pessoa não, qualquer cidadão pode fazer, né? Não precisa nem ser empresa, né? Então, não precisa nem ser uma empresa que vai estar participando daquilo. E até mesmo uma inabilitação, né, por algum critério, também pode ser né, um de fora, não necessariamente precisa ser a própria empresa que foi inabilitada. Não sei que seja uma questão muito específica ali da planilha dela e tal, mas uma classificação ali, né, de fora, porque os documentos, por exemplo, uma inabilitação, onde os documentos são públicos, né, onde todo mundo teria acesso, então qualquer pessoa que tem acesso aqui podia representar o tribunal. Então, outro ponto, que é justamente isso, que não necessariamente aquela empresa, as empresas que estão participando daquele certame, são as únicas legitimadas para entrar com a denúncia ou uma representação no Tribunal de Contas, né? Não precisa nem ser empresa, não precisa ser CNPJ. Pode ser tanto CNPJ ou CPF também, né? Esse cidadão que é capaz de colocar ali, acionar os órgãos de controle. Sim. Só complementando, né, reforçando isso que tu falou, achei fundamental realmente esse ponto onde tu tocou, que assim, as empresas de fato têm que apresentar as denúncias. Porque, que nem a gente fala, às vezes tem muito órgão por aí, tem muito, principalmente quando é cidade pequena, por esses motivos, inclusive que tu citou, né, porque o tribunal, querendo ou não, tem uma limitação, não tem como enxergar todo mundo, olhar para todos os processos, porque são muitos processos de fato. Então, se o licitante que está participando lá está vendo a irregularidade e não fala nada, fica calado, aquele órgão sempre vai fazer errado. Assim, eu vejo que os municípios, os órgãos, seja estadual, federal ou municipal, realmente, quem sempre consegue fazer as coisas mais próximo da legislação, seguindo realmente a risca tudo, são geralmente aqueles que são mais fiscalizados. Não tem jeito. Aquele órgão que ele é muito mais fiscalizado, que ele recebe muito mais notificações, ele tende a se corrigir mais, porque ele não quer fazer tudo errado. Às vezes, inclusive, existem situações que são feitas em desconformidade com a lei, não seguindo a lei, não seguindo a jurisprudência, justamente porque é aquele negócio no órgão público, sempre foi feito desse jeito, então a gente vai continuar fazendo, porque ninguém nunca questionou, então às vezes eles até acham que está fazendo certo, porque sempre foi feito assim e ninguém nunca questionou nada, A gente fala eles vão continuar fazendo. Síndrome da Gabriela. Então esse que que até essa expressão. Exatamente. Aí você chama, né, os gestores e tal, pergunta por que vocês fizeram desse jeito? Então, foi sempre assim, já me passaram assim. Então, assim, é importante, assim, agora falando um pouco aqui para os servidores, que alguns pregoeiros também podem estar acompanhando a gente, né, que a função do Tribunal de Contas, muita gente pensa que é só punitiva, né, de ver irregularidade e aplicar a multa, né, isso não é a nossa missão, não é o nosso foco, né, isso vai ser a consequência, né, o nosso foco é principalmente fiscalizar a eficiência, né, porque a gente falou, a nossa missão é verificar como está sendo gasto o dinheiro público empregado, né, o recurso público. Então, a gente fiscaliza principalmente a eficiência. Né, e o processo licitatório faz parte dessa nossa análise da eficiência. Né? Se o processo foi bem instruído e tudo, ele tende a ter uma contratação mais eficiente. Né? Então, o nosso primeiro ponto é esse, fiscalizar a eficiência. Né? E só depois, né, se for o caso ali, se tiver alguma irregularidade, vai analisar uma contraditória para a defesa e tal, que vai punir, mas a nossa missão não é chegar no órgão para punir. É justamente essa questão que você falou, muitos órgãos pequenos, a gente não tem como atuar de ofício, se não chegar a representações, a gente nunca vai atuar, e a gente quer atuar não necessariamente para punir, é justamente para exercer o controle e até, muitas vezes, a gente mais sugere do que opina, que nem, por exemplo, teve essa irregularidade aqui, então a gente sugere lá para o gestor, capacite, né, o pessoal, o pregoeiro, a equipe de apoio dele, a gente chama ele e fala, qual foi a última vez que você fez o curso? Não, então
faça um curso de reciclagem, né, mapeie os processos, né, trazer ali a questão da governança, né, do controle interno para dentro da administração. Esse é o principal, para garantir eficiência. A punição que a gente trata não é o fim, vai ser a consequência, não é o motivo punir gestor, nem punir licitante. Outro ponto também é que licitantes também podem ser punidos pelo Tribunal de Contas, né, mas não é esse o nosso fim, é justamente verificar se o procedimento está sendo eficiente e onde não está sendo, a gente sugere, né, que faça melhorias, né, cursos de reciclagem ou que capacite melhor esses servidores, né, que atuam nessa área. Né, o próprio gestor também tem que ser capacitado. A gente vê muitas vezes falhas que acontecem porque a equipe, né, é capacitada, né, e o pregoeiro e tal, mas é o gestor que vai tomar a decisão em última instância, né, não é capacitado. Então a gente sugere também a capacitação do próprio gestor, justamente para trazer eficiência para a administração. Né? A gente vai punir ali, se depois contraditório para a defesa ver que teve dolo ou erro grosseiro, alguma coisa nesse ponto. Então não precisa ter medo do tribunal, né? Pelo contrário, você tem que ser amigo, né, do tribunal para que acioná-lo sempre que possível para justamente garantir eficiência. E garantindo eficiência ali na administração que você atua, vai ser melhor até para você mesmo licitante. Você vai pegar editais melhores, né, com equipe mais capacitada, né? Então, é um jogo de ganha-ganha, ninguém perde ao acionar o Tribunal de Contas. Né? E também, se tiver essa questão, você pesquisa, tenta ali igual já foi falado que era justamente isso. Tem outros jeitos, né? Pega uma empresa ali que não está participando, uma empresa de assessoria, geralmente um escritório de advocacia, alguma coisa, e ele faz essa representação, né? Não citando ali a empresa, mas tá falando, no certame tal, o edital tem tal irregularidade, ou tal empresa foi desclassificada ou inabilitada incorretamente. Então, a gente tem forma de agir para justamente trazer essa eficiência para a administração, que é bom para todo mundo, tanto para o órgão de controle, quanto para a própria administração, quanto para os licitantes. Então, é justamente essa mudança de mentalidade que quer trazer, né? Todos os cursos que eu dou, todas as palestras que eu faço, as lives que eu participo, é sempre nesse sentido, né? De mostrar como vocês, licitantes, também ajudam, né, para garantir a própria eficiência da administração, que vai ser revertida para vocês, com processos melhores, editais mais elaborados, né? Então, isso é um jogo de ganha-ganha que a gente fala. Sim, essa é a principal finalidade, né, da gente entrar com a denúncia. Porque se os órgãos fizessem tudo certinho sempre, nem haveria necessidade, tudo correria, né, tranquilamente, até mais rápido. Então, de fato, a intenção é fazer melhorar apenas. Sim, a gente vê, como nos órgãos de controle, que essas inabilitações incorretas, classificações, o erro nos editais, eles partem, na grande maioria das vezes, de falta de preparo, falta de capacitação, né? Não, sim, pouquíssimas vezes é uma coisa dolo ali específico, por exemplo, vou fazer esse edital determinado ali, né, com flagrante delito ali de enviesar para uma empresa específica, né? Isso acontece, mas poucas vezes. A maioria dos erros ali são irregularidades por falta de capacitação, ou então até capacitado, mas é um volume muito grande. Então a gente sugere, reforça a equipe contrate mais pregoeiros, né? Só um para esse tanto de processo, que o pregoeiro muitas vezes só tem a equipe, né? É só ele para fazer tudo, né? Então não dá para contratar pregoeiro, então reforça a equipe de apoio, né? Com mais gente. Então a gente vê o processo como macro para justamente ver onde é que estão os gargalos ali e melhorar o processo, né? E, no caso, se for nesses casos, né, de dolo e tal, aí vai punir, né? Mas a gente vê, já com 12 anos de experiência na área, eu vejo que a grande maioria dos erros que acontecem não é por dolo do servidor, né? É por falta de capacitação, por excesso de trabalho, né? Ou o excesso a complexidade mesmo do processo ali, que principalmente em municípios ali, o cara tem que fazer... conduzir o pregão ali de pregão ali com a concorrência, faz tomada de preço, né? E às vezes muda, ou então, às vezes ele mesmo tem que fazer o edital, né? Então tem que fazer edital de obra, edital de serviço, edital de terceirização, edital de compra de material, né? Então é muita coisa, que cada um tem as suas especificidades, né? Muitas vezes seguindo algumas regulamentações diferentes, né? Então a gente tenta sempre trazer esse ponto, né? Justamente esse, eficiência para a administração pública. Punir, último caso que a gente fala, né, no direito, a última ratio, né?
É a última coisa quando não tem mais ponto e mesmo assim vai punir, mas também vai sugerir melhorias e tudo isso para ter uma administração pública mais eficiente, que essa é a função do Tribunal de Contas como órgão de controle. Punir vai ser consequência, né? Mas a nossa função é trazer eficiência para a administração, que vai ser bom tanto para o licitante quanto para a própria administração. Pô, perfeito, perfeito realmente. André, e assim, eu achei muito legal esses pontos que tu colocou, porque tu deixou bem claro realmente a principal função, que é, de fato, garantir uma maior eficiência nas contratações, né, para a administração. Que assim, vale ressaltar que, claro, existe a legislação, o tudinho, que os órgãos têm que seguir, mas a legislação ela só existe justamente para garantir essa maior eficiência nos gastos públicos. Porque, do contrário, infelizmente, as coisas saem do controle. E aí, justamente por isso que é uma das funções, né, do tribunal garantir isso aí. E assim, avançando um pouquinho, eu quero que tu ajude aí a gente, caso uma empresa esteja ouvindo a gente e queira saber o que a empresa ela precisa saber para ela apresentar a sua denúncia. De repente ela participou de algum processo, encontrou alguma irregularidade e ela quer apresentar essa denúncia. O que ela precisa saber? Ela tem que ter alguma fundamentação maior? Tem alguma coisa, algum ponto que justifique mais para ela estar de fato? O primeiro ponto que é bom de desmistificar também, por não ser tribunal, mas não ser judiciário, se não precisa ser essas denúncias, representações, o acionamento do Tribunal de Contas não precisa ser por meio de advogado, né? A própria licitante ali pode fazer, mas a gente, pela prática, sugere que tenha ali uma assessoria jurídica que acompanhe, né? Porque para você entrar com a representação, no mínimo, assim, é bom que você conheça o regimento interno daquele tribunal, porque varia de tribunal para tribunal. A gente fala denúncia e representação. Por exemplo, aqui no Tribunal de Contas do DF, são coisas distintas, né? A denúncia e a representação. A denúncia pode ser anônima e tal, e vai para a ouvidoria, né? Já a representação não. A representação ela é identificada, né? E já vai direto lá para o setor de fiscalização. Mas cada tribunal tem o seu regimento interno. Então, o advogado tem mais similaridade com isso. Não, nesse caso aqui, pelo tanto de argumentos que a gente tem, a gente vai fazer uma denúncia. Não, nesse caso aqui vai fazer uma representação. Então, apesar de não ser obrigatório o tribunal ser instado, né, por meio de advogado, a gente, pela prática, sugere ali que a empresa, se não tem ainda, busque, né, um escritório ali para auxiliar. Né? Então, o primeiro ponto, você vai ter que ver o regimento interno daquele tribunal. E a gente tem 33 tribunais de contas no país. Né? E muda ali de acordo com a sua área de atuação. Né? Primeiro, tem o Tribunal de Contas da União, que vai fiscalizar o quê? Fazer tudo isso que a gente já falou do controle externo, mas na parte federal, né, da União. Aí vão ter os 27 tribunais de contas estaduais, né, 26 estados mais o Distrito Federal, e a gente ainda tem 3 estados que ainda possuem os seus ministérios, os seus tribunais de contas dos municípios daquele estado. Né, que vai juntar todos os municípios daquele estado, que vai fiscalizar somente os municípios, todos os municípios. São 3 estados, Pará, Goiás e Bahia. São esses 3 estados que atualmente têm esses tribunais de contas municipais. Antigamente, até uns 2 anos atrás, tinha o Ceará, mas foi feita uma reforma na Constituição do Ceará e tirou. Então, atualmente, a gente tem 3 tribunais de contas dos municípios, né, do Pará, Goiás e da Bahia. E só tem 2 tribunais de contas que são de um município só, que é de São Paulo e do Rio de Janeiro. E não pode ter mais porque a própria Constituição, lá de 88, ela veda a criação de tribunais de contas de um município só. Né? E esses 2 tinham e ficou porque eles eram anteriores à Constituição de 88. Então, o primeiro ponto é você conhecer em qual tribunal de contas você vai apresentar, né, a sua denúncia ou representação. Né? Se é no Tribunal de Contas estadual, né? Se tem verbas da União, você pode apresentar no TCU, né? Se tem ali a questão municipal desses 3 estados, né? Você pode, de Pará, Goiás e Bahia, você pode apresentar no Tribunal de Contas dos municípios daquele estado. Né? Então, o primeiro ponto é identificar qual Tribunal de Contas. O segundo, identificando qual Tribunal de Contas, é ver ali o regimento interno para ver
qual é a peça que você vai apresentar, né? Um pode ser representação, outro pode ser denúncia, outro pode ser outro nome. Isso vai depender ali do regimento interno daquele tribunal e também vai falar qual é o prazo, né, para você apresentar, né, como você faz isso, se pode ser anônimo, se não pode ser anônimo, né, se tem essa questão de documentação, porque chegando a gente tem o que a gente chama de juízo de admissibilidade. Tem que ter ali no mínimo ali, você, listante, vai indicar, né, no edital, vai trazer a cópia do edital, falar por que você acha que aquele tal ponto ali do edital é irregular, né, é irregular porque está direcionando, né, é irregular, e você vai apresentar os seus motivos. E aí, chegando no tribunal, ele vai fazer esse juízo de admissibilidade e no primeiro ponto ali, se for de fato ter, que a gente chama, né, do fumo bonis iuris e do perigo in mora, né, que são termos jurídicos para quê? Da fumaça do bom direito e do perigo da demora. Que a gente vai ver, não, de fato tem indício de irregularidade, e se a gente não entrar liminarmente aqui para suspender, né, esse certame, pode ter um prejuízo maior, né, porque a gente parte do pressuposto que qualquer irregularidade no edital pode descambar para um prejuízo econômico para a própria administração, ou seja, você vai limitar ali, por exemplo, a competição, né, então tem-se, né, nesse primeiro ponto, que qualquer limitação à competição pode ter um prejuízo, né, até mesmo econômico para a administração, porque quanto menos concorrentes estiverem participando, pode ser que o preço seja maior, mas mais concorrentes tendem a ter uma competição maior e, consequentemente, um preço melhor para a administração, né? Então, por isso que a gente, muitas vezes, né, suspende a licitação alegando esse ponto, né? Vamos estudar isso aqui e ver se, de fato, já tem indício, mas a gente vai... Aí pede informações para o órgão, informação para o pregoeiro, e vamos ver aqui, depois que analisado tudo, ver se de fato precisa reeditar, né, o edital, ou se só fazer uma correção, ou se não precisa daquele jeito, lá vai, né? Então, é justamente isso. Então, por conta disso tudo, apesar de não ser necessário, obrigatório ter advogado, é bom, né, que tenha pelo menos uma assessoria ali para indicar justamente isso. O advogado já tem mais, assim, traquejo de pegar o regimento interno, já vai lá na parte correta de ver qual que é o nome da peça, onde que eu apresento, qual é o prazo, o que eu tenho que fazer, qual a fundamentação que eu vou utilizar. Porque se chegar só uma coisa, eu vou impugnar o edital tal, né, não fala qual ponto, nem porquê, e qual é a regularidade, é direcionamento, está restringindo a competitividade, ou seja, qualquer irregularidade, se só falar isso, não tiver no mínimo uma fundamentação, né, vai ser inepto, né? Então não vai ter o efeito do posto, né, que o licitante quer. Então é bom que se ele não tem esse conhecimento, se ele já não sabe fazer isso, ele procura ali uma assessoria jurídica que com certeza vai poder auxiliar nisso, né? E ver qual é essa entre tudo. Interessante falar, né, que uma empresa, quando ela participa de licitações, normalmente ela não participa de licitação de um órgão, às vezes ele participa de licitações no Brasil inteiro, né? Então, cada tribunal, é importante falar, né, cada tribunal tem seu regimento interno. Então, dependendo da onde você vai entrar com essa denúncia, pode ser que haja necessidade de você estudar um regimento diferente do qual você já está acostumado, né? Isso. Além do regimento, tem a lei orgânica, né? Então, são duas legislações aí, no mínimo, que você vai ter que ler para saber a competência, vai para quem, para onde que vai, até mesmo para poder entender. Eu faço a denúncia, ela vai para onde, quanto tempo ela demora. Isso tudo vai estar especificado ali no regimento, né? Então, por isso que é bom contar aí com o apoio, né, de uma assessoria jurídica também para fazer essas denúncias. Apesar de não ser, né, obrigatório, necessário, né, mas a gente vê com bons olhos que seja pelo menos orientado, né, para que não seja um recurso ali ou uma representação inócua. Chegar lá não vai ter o mínimo ali, né, de elementos, e no juiz de admissibilidade o próprio tribunal não vai acabar ali, né? Não vai analisar o mérito do que está sendo alegado. E aí vai ser perda de tempo. Então, importante aí, pessoal, você que está iniciando agora, não tem tanta experiência, se passar por esse tipo de situação, o ideal realmente, claro, não é obrigatório, como o André falou, mas o ideal é que você tenha, de repente, um corpo jurídico ou uma assessoria para estar te ajudando quando surgir, e se surgir
essas possibilidades justamente por esses motivos. Que é igual assim, tu querer, alguém que não conhece nada de licitação, querer começar a participar de licitação, pode até conseguir, pode até ir lá, mas a probabilidade de errar, fazer alguma coisa errada e acabar não surtindo efeito, acabar tendo uma perda de tempo é muito grande. Então, o ideal realmente é que conte com uma assessoria para estar ajudando nesses pontos. E aí, André, avançando para o próxima pergunta, vamos lá. O licitante participou da licitação, passou por alguma irregularidade, alguma coisa do tipo, e apresentou a denúncia. A partir daí, a denúncia foi aceita, supondo que o licitante, a empresa, quem apresentou a denúncia, tinha razão, foi aceita. A partir daí, o que acontece? Então, igual eu falei, ele apresenta, né, vamos chamar de denúncia no genérico, né, que cada tribunal, igual a gente já falou, o regimento vai falar de uma coisa, um vai falar representação, outro denúncia, né, outro ponto que eles queiram. Então, chega lá essa denúncia, igual eu falei, vai vir esse juiz de admissibilidade, tem que estar demonstrado ali pelo menos o periculo in mone, o fumo boni iuris, né, de por que precisa agir rápido naquela licitação, suspender ali a licitação para que seja corrigido o edital, né? Então vai depender ali de qual fase está embasado a sua denúncia, né? Se é na fase ali pré-certame, na fase de edital, então você vai demonstrar de por que aquele edital tem que ser refeito, né? Ou aquele ponto tem que ser excluído. Você vai fundamentar aquilo em que aquilo vai impactar, que ele vai causar um direcionamento, vai restringir o certame, né? E aí o tribunal analisando isso, de fato verificando isso, passando pelo juiz de admissibilidade, né, como é que ele age. Ele vai pedir informações para o órgão, né, que está fazendo aquela licitação, e se, por exemplo, no prazo que o órgão tiver que responder, já estiver muito perto de acontecer a licitação, né, for a data lá das propostas e tal, ou por cautela, né, preliminarmente, o próprio tribunal ele fala para já no documento que manda, né, para a administração para ela prestar esclarecimentos, já sugere ali a suspensão do certame, ou seja, que não seja aberta a sessão até que o tribunal decida sobre aquele ponto, né? E a mesma coisa ali, se for na fase já ali, que já teve o certame, foi uma irregularidade ali na desclassificação indevida, na inabilitação indevida, na preterição da ordem, né? Alguma coisa ali na classificação também pode ser acionado. E aí a gente vai fazer tudinho. Você vai mostrar de onde está o ponto, de por que tal inabilitação foi indevida, de por que tal desclassificação foi indevida, vai trazer a sua fundamentação, né? E aí a gente vai analisar, e se for o caso, vai pedir informações para o pregoeiro e tudo, e vai liminarmente também da mesma forma sugerir ali, né, a suspensão do ato para que não assine o contrato, né? Ou então, se não tiver contrato, for só uma entrega, for a nota de empenho e tal, né, para que não adjudique a licitação enquanto não for resolvido essa questão. Então, a gente sempre atua nesse sentido muito preventivo, né, tendo ali esses requisitos, né, que a gente fala do juízo de admissibilidade da peça que chegar para a gente. A grande maioria das decisões já fazem ali para suspender a licitação, ou seja, não ter a fase das propostas, ou se essa irregularidade for nessa fase, não seguir para as próximas, né? Nem para adjudicação, nem para homologação, ou para assinatura de um eventual contrato. Então, a gente atua muito nesse sentido, né? Então, vocês podem apresentar que a gente vai suspender, que é a parte justamente que igual eu falei no começo, que a administração não gosta, né? Que aí vai atrasar ali as licitações, mas não tem que não gostar, né? De fato, eles têm que ver pelo sentido bom da coisa, né? Foi um ponto aqui que atrasou esse edital, mas você não vai repetir esse mesmo erro nos próximos editais, né? Então, vai ser bom para você mesmo, que aí você vai garantir seus editais com menos impugnações, né? Por exemplo, você abre lá né, vamos supor, Compras Net, agora o Compras Gov, né? E vê lá um edital com inúmeros pedidos de impugnações, inúmeros pedidos de esclarecimento, tem uma coisa errada, né? Então, quanto menos esclarecimento tiver, menos impugnação, quer dizer que cada vez vai ficando mais redondo ali o seu edital. Então, às vezes é bom perder um pouco de tempo agora, né? E aí, mais para frente,
você vai garantir menos impugnações e menos pedidos de esclarecimento, né? Porque aí você já vai ter aprendido, né, com aqueles erros ali que os licitantes mesmo vão apontar. Perfeito. E André, a gente está encaminhando para o final, tá? Vou te fazer mais uma última pergunta para esclarecer e realmente deixar claro, assim, até mesmo para quem está assistindo a gente, queira saber como funciona. Mas antes disso, eu quero só pedir para o pessoal que está assistindo a gente, está curtindo essa live, tá? Quero só reforçar que eu vou deixar ela gravada. Se você não assistiu desde o começo, perdeu alguma coisa, volte no meu perfil do Vivendo de Licitação, que eu vou deixar gravada essa live aí. E assim, André, para finalizar, vamos lá tomar um exemplo. O licitante, como eu falei, participou lá do processo, encontrou irregularidade, apresentou a denúncia, e essa denúncia, vamos supor que o tribunal analisou, verificou que realmente ela era válida, e assim, qual seria o tipo de punição que o órgão venha a sofrer, ou até mesmo uma empresa, se cometer alguma irregularidade, o órgão, quais tipos de punições, o que pode vir a acontecer com ambos, caso o tribunal constate de fato, faça a investigação, analise tudo e constate de fato a irregularidade. O que pode acontecer? Igual nesse ponto a gente vai ver a irregularidade e vai analisar, né, ela como um todo. Igual eu falei, a maioria ali é por falta de preparo, falta de capacitação, acúmulo de trabalho, né? Não fez aquilo ali com dolo, né? Ou então, igual a Lindy que fala, por erro grosseiro, né? Então, o primeiro ponto que a gente vai analisar é qual foi o motivo daquela irregularidade, né? Se foi por culpa, né? Ou se foi por dolo ou erro grosseiro. Se for dolo ou erro grosseiro, é aberto um procedimento, né? Um tribunal que pode gerar ali a questão de aplicação de uma penalidade, né? Para o gestor, para o servidor, uma multa, né? Por exemplo. E também para a própria empresa, né? Se ela foi verificado que ela estava de conluio ali, que aquele edital foi direcionado para ela, né? E tal. A gente aqui já viu que questões muito complexas, né? Por exemplo, é a própria empresa que faz o termo de referência e passa para a administração, né? A gente viu isso pelos mesmos erros ali de português e tal, que estava, né, no termo de referência, estava na proposta, né? Então, a gente consegue identificar alguns pontozinhos que, né, no processo aqui de apuração, a gente verifica que se foi constatado ali dolo, né, conluio, má fé, vai ser punido. Mas, igual eu falei, isso são poucas vezes. A maioria ali é erro mesmo não é um erro grosseiro, não é um dolo. É questão de não saber, o próprio licitante também, de não saber. A própria administração falou que era assim, eu acreditei e tal. Então, a gente faz um processo de apuração onde verifica isso, né? Dolo ou má fé, dolo, má fé, erro grosseiro, pune, né? Se for uma questão ali de erro, né, material, falta de capacitação, a gente não vai punir, né? Vai ali parar, vai anular, né? Dependendo se for nesse estádio, vai anular a licitação, alguma coisa assim, mas não vai ter a punição, nem para o licitante, nem para o gestor ou para o servidor ali que capturou aquilo, né? E essas punições nessa esfera do tribunal, né, geralmente a punição é multa, né? Aplica-se uma multa, mas isso não fala que a gente fala da independência das instâncias, né? Do âmbito do tribunal é isso, mas administrativamente, disciplinarmente, o servidor pode ser punido lá no âmbito de um processo administrativo disciplinar dentro do seu órgão, né? Se for uma questão ali tão grave ali que seja a incidir em improbidade administrativa, ele vai responder lá ação de improbidade administrativa, né? Se for alguma coisa ali criminal, né? A gente sabe que muitas fraudes em licitação é também crime, ele vai responder no âmbito penal. Então a gente tem a independência das instâncias, cada um atuando. E a gente tem o nosso processo próprio apuratório e se for constatar irregularidade, aplica-se a multa, né? Mas ele pode sofrer a suspensão, advertência, demissão lá na parte disciplinar, né? Pode sofrer alguma condenação penal, né? No âmbito penal, pode sofrer alguma condenação no âmbito civil lá da ação civil pública por improbidade administrativa, né? Suspensão do direito político, multa também, que são independentes, né? Pode ser multado tanto no tribunal e também lá pelo Ministério Público, né? Então, tem essas esferas que são independentes aí. Então, são todos esses pontos que pode sofrer. A empresa, a mesma coisa, né? Pode ser multada, né, em relação ao Tribunal de Contas. Lá, administrativamente, né, se for, abre um PAR, né, que a gente chama, o processo administrativo de responsabilização.
se viu que ela participou do conluio e tal, ela pode sofrer uma penalidade lá da suspensão, né, da inidoneidade. Né? No âmbito também criminal, se ela estava em conluio com o servidor, ela vai responder criminalmente também, e na própria também questão da improbidade administrativa. Aí é até bom ter um cuidado maior, né? Porque agora, pela própria nova lei de licitações, né, a 14133, ela fala que a desconsideração da personalidade jurídica pode ser feita administrativamente, não precisa mais ingressar, né, judicialmente para pedir essa desconsideração, conforme era no 8666. Então, administrativamente, a administração vê alguma coisa ali, algum indício de irregularidade, por ela mesma desconfigurar, né, a personalidade jurídica e atingir o patrimônio dos sócios, né? Então, é bom que os licitantes também tenham muita atenção nesse ponto, né, de às vezes se sentem coagidos ali, né, pelo servidor ou por alguém da administração de fazer alguma coisa, né? Eu sugiro muito seriamente que não faça, e pelo contrário, denuncie, né? Porque ali pode ter responsabilidades pesadas em várias esferas diferentes, né? E atingindo inclusive o patrimônio do sócio, né? E nem a morte resolve, porque se ele for condenado, o ressarcimento ao erário público ele é imprescritível, né? Então, se tiver que devolver alguma coisa para os cofres, né? Você recebe a notícia que é o dono da empresa que teve a sua personalidade jurídica desconsiderada e atinge seu patrimônio, você recebe a notícia e morre, infarta, mesmo assim vai pegar lá do quinhão da herança, né? Então, mexer com a administração é muito grave. Assim, a gente, como órgão de controle, lógico que não quer que isso aconteça, igual eu falei, é a última raça, mas na hora que for preciso, a mão pesada do Estado, né, do controle também vai atuar. Então, muito cuidado, né, com o que você está fazendo, né, não ceda a pressões, nenhum tipo de coisa que o prejuízo pode ser grande, né? Perfeito. E André, assim, cara, eu adorei realmente a live de hoje, tá? Assim, foi de enriquecimento realmente para mim, acredito que para a Carol também, assim como Com todo mundo que certeza. assistiu. Assim, quero agradecer, contribuiu muito, muito, muito todos nós. A gente, como eu falei, já fui da administração, a Carol também. A gente trabalha do lado do governo, mas como tu disse, a questão do tribunal é como se fosse um meio termo aí. Ele tá para analisar realmente, tá para fiscalizar ambos os lados. E aí a gente te ouvindo, a gente realmente consegue ampliar nossa visão e entender realmente muito mais como as coisas funcionam e como deveriam ser e como devem ocorrer. E assim, a gente está encaminhando para o final dessa live. Eu quero, primeiramente, antes de finalizar, te agradecer realmente demais pela participação na live de hoje. Te, assim, deixar no fundo do coração, muito obrigado por ter compartilhado com a gente a tua experiência, o teu conhecimento com todos nós. E, assim, por fim, eu quero já deixar para tu fazer tuas considerações finais e depois a Carol em seguida, para realmente, mas eu já quero deixar desde já o agradecimento, tanto para ti quanto para a Carol, como todo mundo que ficou até agora assistindo a gente. Pode finalizar, fazer tuas considerações finais aí. Primeiramente, agradecer a oportunidade, né, de estar falando nesse ponto, que eu falei, a gente que é professor, a gente entende que a capacitação é o melhor ponto para dirimir dúvidas e trazer mesmo eficiência para a administração. Igual eu falei, a maioria dos erros não foi porque a pessoa quer errar, porque ela não sabia. Então, a partir do momento agora que ela sabe, ela já vai começar a se policiar, né? Alguma irregularidade, ela já vai ter essa visão maior do que deve fazer. E a gente também sempre fala que eu vejo muito ali preocupação em capacitar muito só os servidores, né, que participam disso, não é? Mas eu acho que todos os atores, né, do macroprocesso de contratação, eles devem ser capacitados da mesma forma, né? Porque não adianta nada você ter servidor muito capacitado se o licitante não está capacitado, se o gestor não está capacitado, né? Toda uma engrenagem que uma peça se encaixa na outra. Então, uma está rodando uma velocidade, se a outra emperrar, vai estragar, né? Vai dar problema nesse motor, né? Então, eu sempre prego isso, então por isso que eu sempre já fiz várias lives aí com o pessoal da parte aí de licitantes, que é justamente isso, a mesma coisa que eu falo para os servidores aqui na escola de governo, para os advogados lá na ESA,
né, na Escola Superior de Advocacia aqui da OAB do Distrito Federal, eu quero falar para os licitantes, né? Tem que ser capacitado da mesma forma, vocês têm que entender o processo da mesma forma como um todo, né? Não só ali na área onde vocês atuam na maior parte das vezes, que é na fase ali do certame em si, né? Da escolha do fornecedor, mas entender a fase preparatória, né? Como que funciona, e principalmente entender a fase da execução e fiscalização do contrato, né? Que é quando também o tribunal atua muito forte, não só nessa área da escolha do fornecedor, mas principalmente também na gestão, como eu falei, a gente está preocupado com os recursos, né? E onde está o recurso envolvido? É lá no contrato já assinado, né? Que paga mensalmente, né? Ou entrega de produto na nota de empenho. Então, o licitante tem que ser capacitado da mesma forma, né? Tem que entender do processo como um todo. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui trazendo isso para o público de vocês, que a grande maioria são licitantes. E fico aqui aberto para vocês novamente, ou para quem quer que esteja assistindo, né? Se quiser entender mais disso, né? Trazer entender mais como funciona o Tribunal de Contas, ou qualquer parte da licitação, igual eu falei, como a gente fica de cima olhando, a gente entende do processo como um todo, né? Então, estou aqui à disposição de qualquer dúvida de vocês, né? Pode chamar lá no direct, se quiser chamar para fazer live também, a gente faz, né? Como eu falei, a capacitação tem que ser dada para todos, de igual forma. Servidor, licitante, gestor, todos devem ser capacitados da melhor forma. Eu estou aqui à disposição para isso. Mais uma vez, aí, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição para, quando precisarem, só chamar. Bom, eu também agradeço a oportunidade. Foi um grande prazer, porque não só por você ser um representante do Tribunal de Contas, mas também um professor, né? E agora até relembrei as épocas da faculdade, da pós-graduação, quando a gente ouvia um professor realmente conhecedor profundo ali do tema, explanando, né, com tanta profundidade realmente o assunto. E eu mesma, quando eu entro com uma denúncia, eu me sinto ali como se fosse um braço do Tribunal de Contas, sabe? Eu me sinto parte. Então, admiro muito também a atuação do Tribunal de Contas, né, de uma forma geral, de todos os estados, principalmente, assim, o da União, eu falo principalmente porque a gente se utiliza muito da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, que na maioria das vezes eu imagino, assim, que acaba informando, mesmo que indiretamente, todos os outros, né? Então, realmente, eu espero que a gente tenha aí mais oportunidade de estar trocando conhecimento e aprendendo mais ainda sobre esse mundo aí das licitações. Bom. Perfeito. Então, é isso. Eu espero que todos tenham aproveitado o máximo. Como eu falei, quero agradecer mais todos vocês, agradeço que ficou até agora na live com a gente. E só reforçando, se alguém perdeu, deixou de assistir algum trecho dessa super live aí que o André proporcionou para a gente, vai ficar gravado no meu perfil, o @vivendo de licitação. E como eu já disse, se vocês quiserem aprender mais, pode estar me seguindo realmente. Eu compartilho lá diariamente bastante coisa sobre licitação. Pode seguir a Carol no @dicitares e pode seguir o André. Tu esqueceu, compartilha qual é o teu Instagram? André Luiz Cruz Marques. Vou botar na setinha aqui. Vai aparecer. Você pode seguir lá e qualquer dúvida, beleza, pode mandar no direct. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo todas. Perfeito. Então, quero agradecer. Muito obrigado a todos. Desejo uma excelente noite. Obrigadão.